Já já a gente vai estar conversando com o pastor Felipe Molina. Tudo bem, gente? Boa tarde, né? Já já a gente vai estar conversando com o pastor Felipe Molina, grande amigo nosso, cooperador, muito cooperador no reino de Deus e também aqui na nossa igreja. Ele, sempre que possível, ele tem nos ajudado bastante, seja através de mensagens, através do serviço dele mesmo como servo de Deus, né? Já já ele tá... Aí já chegou aí. Esperar um pouquinho pra gente colocar o pastor Felipe Molina aqui junto com a gente, pra gente já trocar essa ideia. Anitta, tudo bem, Anitta? Boa tarde, Michele. Esperar o pessoal chegar um pouquinho para dar uma... Paz do Senhor, Michele. Saudade de vocês. Derek, Fábio, Dona Rosa, Davi, todo mundo. Pastor Marcelo. Grande abraço, Pastor Marcelo. Pastor Felipe, já tô mandando um convite para ele aqui já, para ele fazer parte aqui junto com a gente. E aí, meu querido? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Poxa, felicidade grande nossa, rapaz. Rapaz, antes de mais nada, já vejo que tu é profeta. Eu falei assim, poxa, se eu ver um violão no canto da tela, eu vou pedir para ele tocar um negócio pra gente. Ah, tá vendo aí? Que coisa maravilhosa, rapaz. Rapaz. Tu tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Muito bem. E você tá me ouvindo também? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Que bom, que bom. Como eu estava falando, você é um amigo da nossa igreja que a gente, literalmente, a gente considera como irmão mesmo, porque você sempre que pode, você está disponível para a gente, através do serviço, da palavra de Deus, enfim, sempre, nunca colocou empecilho para estar nos ajudando, a gente fica muito feliz com isso, né? Acho que ser servo de Deus é basicamente isso, né, irmão? E tu se apresentasse um pouco aí para quem não te conhece, né? Acho difícil, mas se apresenta aí um pouco, fala sobre você. Antes de mais nada, para mim é sempre um prazer poder estar junto com os irmãos aí, uma igreja que eu aprendi a amar, assim, que tenho muito apreço, assim, de verdade. Eu penso que a aliança é isso, né? A aliança, ela tá baseada no relacionamento, no serviço. Então, sempre que eu pude também estar junto com os irmãos, eu sempre fui muito bem recebido, sempre foi um momento de glória, assim. Então, eu penso que é isso, né? Alianças eternas não estão necessariamente ligadas a estar junto o tempo inteiro, né? Ou congregando na mesma comunidade, mas é ter o coração alinhado ao mesmo Deus, estar conectado no mesmo propósito. Eu acho que é isso, né? Como você falou aí, se alguém não me conhece, né? Eu sou o Felipe Molina e sou pastor do Mevan aqui na cidade de Petrópolis. Estamos aqui esse ano também completando 6 anos de Mevan aqui em Petrópolis, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito de forma dedicada, com bastante paciência no Senhor, porque nós entendemos que não é uma corrida, né, para que se encham templos, mas é uma jornada para que se salvem vidas, né? Então a gente tem
trabalhado à base do discipulado, temos buscado trabalhar muito a palavra de Deus, que é o que de fato vai gerar essa salvação, porque é através dela que se gera fé, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e então temos trabalhado muito em cima disso, porque cremos que nós não fomos chamados para inventar nada, nós só fomos chamados para reproduzir aquilo que já está. Então, assim, não tem invenção, não tem gente que é desbravador, né? O cara quer pegar uma faca e sair abrindo caminho no meio da mata. Na verdade, o caminho já está aberto, ele é Cristo, a gente só precisa passar por ele, a gente não precisa inventar nada, a gente só precisa reproduzir aquilo que ele nos deixou, né? Aleluia, aleluia. É bem por aí, né? O pastor Leon Barreto, que com certeza você conhece também, né? Ele fala que nesse tempo onde muitos querem falar, é tempo mais de a gente ouvir do que falar, né? É tempo de a gente ouvir Deus. Eu penso que, assim, nesse momento de quarentena, eu estava até conversando com o meu pastor, o pastor Luciano, ele falou assim, cara, esse é o melhor tempo melhor tempo que existiu para o ensino, né? Porque é o tempo onde as pessoas estão, de fato, precisam estar, de fato, disponíveis a ouvir, né? E é um tempo onde está todo mundo recluso mesmo, está em casa. Então, assim, só não aprende, só não para ouvir quem de verdade não quer, né? Verdade. Verdade, isso aí. Pastorzão, hoje eu vou fazer meio que uma introdução aqui sobre o porquê dessa live que a gente sentiu no coração de fazer. Aí depois deixar você falar um pouco pra gente, nos ajudar, nos dar um norte aí. Quando eu digo a gente, é realmente a Igreja de Cristo, né? Esse propósito com esse tema, o que Deus espera de nós, nasceu em nossos corações, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Mas não só o momento que a gente está vivendo. Eu, particularmente, não sou pastor ainda, sou evangelista, mas eu ouço muita gente, né? E a maioria dos que eu ouço, pregadores, pastores, me passam a impressão de que os seus ouvintes acham que depois que nós aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, o trabalho bem que acabou, né? A gente não tem mais o que fazer teoricamente, né? E nesses dias, eu acho que, como a gente acabou de falar aí, esses dias eu acho que é um tempo onde a Igreja de Cristo tem mais que se levantar, se manifestar. Temos várias áreas para que a gente possa fazer isso, né? Através da pregação da palavra, através das lives. A gente é uma igreja que a gente está começando agora nesse meio, mas você sabe disso melhor do que eu, pode até falar um pouco sobre isso. As nossas redes sociais foram invadidas por lives, né? E, infelizmente, a gente sabe que tem coisas boas, mas também sabemos que tem coisas ruins, perigosas, que podem fazer um grande estrago na caminhada de um cristão, né? A gente vê muito relatos de cristãos que, nesse tempo de pandemia, ficam assustados, acham que agora só falta nós esperarmos Jesus voltar e arrebatar a igreja. Mas será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Será que é só isso, entre aspas, né, que nós temos que fazer? Será que não resta mais nada para o cristão fazer? Queria te ouvir um pouco aí sobre isso. O que Deus espera de nós, pastor Felipe Molina? Posso aproveitar o início aqui para cantar uma canção, antes da gente falar? Você comanda, abaixo do Espírito Santo, é você que é o carro-chefe. Amém. Para a gente deixar Deus gerar um ambiente aí nos nossos quartos, salas. Tem uma canção que está no meu coração aqui, muito, muito conhecida. Por um tempo ela ficou até mais conhecida do que era antes por conta de um meme de internet, né? Mas essa é uma canção que fala muito profundamente ao meu coração. Aleluia. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador
alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os filhos crescerão nos campos, mas o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Aleluia! Benção de Deus. Então, respondendo aí o que você me perguntou, né? Isso, na verdade, é algo que a gente vê e ouve muitas pessoas falarem, né? Muita gente pensa que a salvação ela é simplesmente um fim da vida cristã, né? Como você mesmo disse, muita gente pensa que levantar as mãos, aceitar a Jesus é o suficiente, né? Eu vou lá na frente, eu levanto a minha mão, eu recebo uma oração e pronto, agora eu estou salvo, basta apenas eu esperar a volta de Cristo, basta apenas eu esperar Jesus voltar, né? Muita gente pensa que é isso, que a salvação ela é o final das coisas, quando na verdade ela é o princípio, ela é o começo. Eu vejo que uma vida de um cristão salvo, né, de alguém que foi salvo por Cristo, por conta dessa salvação é que ele inicia uma jornada, uma vida de entrega, de renúncia, de serviço, e não o contrário. Primeiro eu vou me entregar, eu vou renunciar à minha vontade, eu vou servir a igreja para eu ser salvo. Pelo menos assim eu creio, e o que a palavra diz é bem clara quanto a isso. Nós não somos salvos por mérito nosso. Não há como alcançar a salvação pelo mérito. Não é por eu ser bonzinho que eu vou conseguir ser salvo. Não é porque eu vou na igreja todo domingo que eu vou conseguir ser salvo. Não é porque eu entrego cesta básica para a pessoa em situação financeira complicada que eu vou ser salvo. Então, assim, não é o que eu faço que me torna salvo, mas o fato de eu ser salvo é que precisa me impulsionar a essas coisas. E aí, por eu ser um salvo em Cristo Jesus, eu vou estender a mão ao próximo. Por eu ser um salvo em Cristo Jesus, eu vou pregar a palavra, eu vou viver uma vida de santidade, de renúncia, de entrega. Eu vou ter prazer de ter comunhão com os irmãos na comunidade que eu sirvo. Então, você falou aí, né? O pessoal está esperando, né? Achando que esse é o final, que agora só falta Jesus voltar. Mas, assim, a palavra é muito clara, por isso que nós precisamos sempre ir para as Escrituras, né? A Bíblia, ela é clara com relação a isso. Ela fala de rumores de guerra, ela fala de tudo isso que está acontecendo. E ela é clara, porque ela diz que isso é o princípio das dores, né? Ela vai nos alertar que o fim chegará no final de Mateus, capítulo 24, se eu não me engano,
ele vai falar, e quando este evangelho do reino for anunciado, então virá o fim. Antes ele vem falando, discorrendo a respeito de tudo isso. Vem falando dos rumores de guerra, de pai contra filho, vem falando desses momentos, né, difíceis, mas ela é clara quando ela dita que o fim só virá quando o evangelho do reino for pregado, for anunciado. Então, não são as circunstâncias que, na verdade, precisam nos alertar, nos pôr medo do fim. Até porque rumores de guerra a gente já ouve desde quando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, década de 50, 70. Você tem rumores de guerra desde sempre. Há rumores de guerra, né? Doenças, pandemias, já vivemos, já passamos por isso, né? Então, eu penso que nós precisamos ir para a palavra, porque é ela que vai dar esse rumo, vai dar esse norte para que a gente entenda o que tem que fazer, como tem que fazer. E trazendo, né, para essa realidade que você comentou, estou tentando responder tudo aquilo que você botou lá na primeira pergunta, né? As lives, né? Eu penso que, assim, eu conheço pessoas que eram contrárias à questão das lives, né? Eu conheço pessoas que sempre foram favoráveis, até desde antes da pandemia, e conheço também pessoas que continuam sendo contrárias. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer é que nós precisamos renovar a nossa mente, né? Eu penso que a igreja precisa saber usar as ferramentas que tem disponíveis, né? Se você for pegar Jesus e os seus sermões, você vai sempre ver ele se destacando de alguma forma. Ele subia no monte, ou ele sentava num barco, pedia para afastar o barco da margem, sempre para ganhar o quê? Amplitude, para que a sua voz fosse ouvida de forma mais generalizada, né? Então, você vê estratégia desde o tempo de Jesus para pregar para uma multidão. O que ele fazia? Colocava a multidão lá embaixo e subia no monte. Propagação da voz, né? Você vai ter aí até técnicas sonoras, né? Porque se ele falasse ali pertinho, apenas os que estavam naquele lugar ali, nos primeiros lugares, ouviriam. Então ele está sempre em lugares estratégicos, né? Como eu disse, hora ele vai, sobe num barco, pede para afastar um pouco da margem para ganhar amplitude. Então eu penso que a igreja precisa entender qual é a forma de ganhar amplitude nos dias de hoje, né? A gente aprendeu a usar microfone dentro da igreja, a gente aprendeu a usar bateria, guitarra, tudo que diziam ser do diabo, né? A gente aprendeu a usar para a glória de Deus, né? E aí a gente entra agora nesse mérito. Muita gente diz que a internet é do diabo, né? Mas o diabo não criou nada, ele não tem poder sobre nada. E mesmo se a gente fosse fazer um comparativo chulo aqui, tudo que fosse competir entre o que é do diabo e o que é de Deus, sempre o de Deus seria extremamente mais excelente. E é por isso que eu acho que esse é o momento, sim, de nós usarmos essa ferramenta. Está aqui disponível para nós. Todo mundo tem um celular, né? E a gente tem a possibilidade de cada vez mais usar essa ferramenta para uma propagação do evangelho. Uma coisa que eu falo muito, e se eu estiver falando até demais, assim, engatando uma Parabéns. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: tem muita gente que tem voz na internet para falar besteira. Por quê? Porque pega a sua mentira, a sua besteira e coloca isso de forma tão bem feita, com filmagem, edição, legenda, sabe impulsionar, sabe usar as plataformas. Ele coloca aquela mentira, que é uma mentira ou que é uma besteira, de forma tão bem feita que ela começa a parecer, para quem ouve, uma verdade ou algo certo. E a gente que é detentor da verdade, da palavra genuína, da verdade que é o evangelho, né? Nós fazemos às vezes de forma tão mal feita que a verdade parece mentira. E é por isso que cada vez mais youtubers e gamers ganham espaço e o cristão perde espaço, né? Verdade. Porque
o cristão, vamos fazer de qualquer jeito, né? Vamos fazer de qualquer maneira, né? Eu tenho atendido até algumas igrejas, atendi algumas pessoas, algumas igrejas nesses últimos dias, que estão preocupadas, né, em melhorar a sua transmissão, né? Como é que eu faço para o meu áudio chegar legal nas pessoas? Como é que a minha imagem pode melhorar? Por quê? A gente está vivendo um tempo que é basicamente audiovisual. As pessoas são atraídas por aquilo que elas veem e por aquilo que elas ouvem. Se o seu áudio for ruim e a sua imagem for péssima, você não vai conseguir alcançar um bom número de pessoas. E aí a gente passa a ter nas nossas lives, e nada contra isso, tá? Estou dizendo de uma realidade nossa, minha, Mevan Petrópolis. Às vezes a gente tem nas nossas lives só os membros da nossa igreja. E eu falo, o que te impede de clicar num botão aí e compartilhar? É vergonha? O áudio não tá bom? A imagem não tá boa? Por quê? Porque essa ferramenta, ao invés de alcançar, vamos supor, nós temos 10 agora. 10 poderia estar alcançando 100. Porque se eu vou juntar todo mundo que está ouvindo, eu na minha rede social, no Facebook, tenho 5 mil pessoas. No Instagram eu tenho 3 mil. No Facebook eu tenho um canal que era o canal do Programa Impacto com mais de 2.500 pessoas. Então, assim, o que eu faço para ecoar, para dar voz? Né? Assim como Jesus subia no barco, se afastava da margem, subia no monte, qual é a minha estratégia de propagação da palavra, do evangelho, do sermão? Né? Então eu penso que nós precisamos aprender a usar as ferramentas que nós temos. E se hoje estamos em casa, temos a internet, bora usar a internet. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Você falando veio à memória um exemplo que eu dou aula na nossa igreja também, do estudo bíblico, e eu sempre cito esse exemplo lá de um professor meu na faculdade que ele relatou. Tinha grandes eventos evangelísticos no Rio de Janeiro com grandes bandas que acontecia na Praia do Flamengo, na Zona Sul ali, né? Inclusive levava esse nome, enfim, o evento. E o pastor, professor nosso, ele falou que um dos principais motivos pelos quais esses eventos acabaram é que os organizadores, eles oravam e falavam assim, está nas mãos de Deus. Teoricamente, a gente não precisa fazer mais nada. A gente não precisa preparar e deixar uma brigada de incêndio e pronto, não precisa de banheiro químico, não precisa de nada, Deus vai prover. Na verdade, a gente vê, a gente já sabe, muitos de nós já vivemos isso, sabemos que Deus provê sim, mas principalmente na vida daqueles que se dispõem, né, a fazer e a ouvir e a ver as necessidades de tudo que está ao seu redor, né? E você falou algo muito interessante sobre as lives. A nossa igreja, a gente está caminhando, como eu disse, sobre isso. Tem dia que o culto é uma bênção, o áudio é maravilhoso, tem dia que a gente não está dominando ainda a ferramenta, tem dia que dá ruim, a gente vai no gogó mesmo, aí acaba saindo cheio de eco, enfim. Mas isso que você disse é a mais pura realidade. Os gamers, os youtubers, eles falam muito isso. Se preocupa sim com o vídeo, também com o vídeo, mas principalmente com o seu áudio, com o que você irá transmitir. Interessante é que eles que ainda não tiveram encontro real com Cristo já entenderam isso, né? Que muito mais importante do que o vídeo, e também é o que você está reproduzindo e passando para as pessoas. Às vezes, igrejas não aproveitam a oportunidade, entre aspas, brecha que Deus está nos dando para a gente melhorar as ferramentas, aproveitar e alcançar outras vidas, né? Aí talvez seja por vergonha, como você disse, os membros da igreja não se dispõem, ou de repente são aqueles membros agente secreto, né, que ninguém sabe que ele é cristão, ele fica com vergonha de compartilhar no seu feed de notícia, enfim. É algo que realmente não dá para entender. Mas com certeza não é isso que Deus está esperando de nós, né, irmão? Que a gente se cale, que a gente fique guardado dentro do nosso guarda-roupa, dentro do nosso cantinho de conforto. Eu acho que nesse tempo, me corrija se eu estiver errado, principalmente você que, além de ser pastor local, né, é também, como eu disse, um pregador itinerante da palavra de Deus. Eu não sei se você tem sentido isso, mas você acha que o povo tem meio que se acomodado também em relação à pregação da palavra?
lá no meu avô Petrópolis tem o pastor Felipe Molina. Então a gente entrega para ele as necessidades de todos aqueles que a gente conhece. Deus vai usar a vida dele para fazer, para falar, para orar, enfim. Quando eu, Tiago, membro da Ebenezer, membro da minha van, ou de qualquer outra igreja, acho que eu não tenho participação ou devo ter cooperação naquilo. Né? Você tem sentido isso, que as pessoas estão se omitindo do serviço do reino de Deus? Então, eu acho que assim, de fato a nossa geração é muito preguiçosa. Por quê? Porque a gente tem muita facilidade, né? Agora invertendo até o jogo, assim, né? A gente tem muita informação, né? A gente pode, por exemplo, passar a semana inteira ouvindo os melhores pregadores do mundo na internet, se a gente quiser. O cara vai lá, ele ouve John Piper, ele pode ouvir quem ele quiser. Ele bota lá, ele ouve Paulo Júnior, ele ouve Nicodemos, ele pode misturar, ele ouve Feliciano, ele ouve o que ele quiser. Ele vai lá, pega o suprassumo do que ele acha que é bom e ele ouve. E aí ele chega domingo na comunidade dele, que é uma comunidade de fé, que existem as grandes, amém, glória a Deus por isso, mas numa grande maioria, vou falar da nossa realidade de Petrópolis. Nós temos aqui poucas igrejas grandes, com capacidade para muitas pessoas e boas estruturas. No geral, nós somos sempre igrejas de pequeno e médio porte. Para 50, 70, essa é a realidade do que está nos bairros aí. Né? 30, 20, tem portinha para 5, né? Mas no geral, aí o cara chega nesse lugar, que é um lugar simples, tem lá as suas necessidades, tem lá os seus problemas técnicos, e aí ele encontra, por exemplo, um pregador que faz das tripas coração para poder preparar um sermão, só que aquele cara, antes de preparar o sermão para pregar no domingo, ele já trabalhou igual a ele, de segunda a sábado, 8 horas por dia. Ele cuidou da esposa, dos filhos em casa, ele também teve que se virar para pagar conta, ele teve que ouvir problema de ovelha, ele fez das tripas coração para estar ali. Então, às vezes, ele não teve aquela tal tranquilidade de saber que está assim, tá tudo bem, tudo tranquilo com as minhas coisas, e ele sobe e às vezes ele não consegue entregar 100%. E aí, o que eu vejo é o seguinte, muita gente virando as costas para as suas comunidades, porque aquela palavra já não me toca mais. Aquela igreja não tem o que eu queria que ela tivesse. O som não é tão bom como eu acho que deveria ser. Ela não fica no lugar que eu gostaria que ela estivesse. Só que eu só vejo gente reclamando das coisas e não se movendo para tornar as coisas melhores. Eu aprendi assim, pelo menos com os meus pastores, que se você está num lugar e você não gosta de algo, você tem duas opções. Ou você vai embora, ou você se torna uma solução para aquele problema, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu penso que a gente tem sim muita gente preguiçosa, tá? Muita gente que quer tudo moidinho. O cara deu 40 minutos de pregação, o cara já está reclamando que o pregador está demorando muito. Por quê? Porque ele está acostumado a ouvir a edição do Jesus Cop, que tem 4 minutos, tudo cortadinho e picadinho. Ele está acostumado a ouvir a palavra vou falar um exemplo aqui, do Luiz Hermínio, que normalmente prega 2 horas, e aí depois lá na internet alguém pega um trechozinho de 4 minutos do sermão dele e joga lá. Então o cara está acostumado a o quê? A pegar os drops, né? Os pedacinhos. Ele acha que aquilo ali é o suficiente para ele. Então ele não consegue sentar numa igreja e ouvir um sermão de 1 hora, 2 horas. Né? A gente tem essa dificuldade. E tem mesmo, assim, de reunir um grupo para sentar e ouvir a palavra. Você vê que as pessoas no final saem cansadas, exaustas, quando na verdade deveriam sair felizes, né? Porque foi ali mais 1 hora, mais 2 horas de exposição da Escritura, de algo que vai transformar a sua vida. Por outro lado, também tem muita gente fazendo a coisa acontecer de forma séria, né? De forma eficaz. Então, assim, eu penso que sim, tem muita gente que se apoia no ombro de líderes, né? Isso não é bom. Eu penso que a gente precisava de uma injeção de despertamento para essas coisas, né? O cara que, vamos supor, ele está lá, e aí surgiu uma dúvida, uma pergunta teológica,
E aí ele liga para o pastor e fala: pastor, qual é a resposta disso? Nada contra o pastor responder. Foi para isso que a gente foi chamado, para poder ensinar também. Mas o cara não quer se dar o luxo de abrir a bíbliazinha dele ali de papel, ou até mesmo ir para a Bíblia do celular, que é muito mais fácil você clicar lá na busca e botar uma palavra-chave, e aí vão aparecer milhares de textos sobre aquele assunto e você, né, estudar, ter uma profundidade. Mas não, as pessoas precisam se apoiar na liderança. Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo, só que nós não fomos chamados para o comodismo, né? Para a zona de conforto. Acho que é isso. Isso aí. Você disse da injeção de ânimo, né? Eu acho que a gente já está tomando uma das principais nessas últimas 2 décadas aí, né? Essa pandemia que veio, eu particularmente creio que é uma injeção de ânimo, mas antes Deus está falando assim: olha, tem muita coisa errada no meio de vocês, tem muita coisa errada perto de vocês. Então eu acredito que esse tempo é tempo onde a Igreja de Cristo, na verdade, né, tem que olhar para dentro de nós, né, ver o que Tiago pode melhorar. Eu falei algumas perguntas esses dias na nossa igreja e eu acho que eu, particularmente, tenho levado muito para a minha vida nesse tempo. O que eu fazia que eu tenho que parar de fazer? O que eu fazia que eu devo continuar a fazer? O que eu não fazia, eu devo passar a fazer? Enfim, são perguntas que eu tenho que olhar para dentro de mim. Infelizmente, como você disse, nós vivemos numa era onde temos muita informação, porém pouco conhecimento, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? É os drops que vão pegando de cada pastor. Eu quero ouvir uma palavra sobre graça. Eu pego um pouquinho do pastor Felipe Molina, pego um pouquinho do Luiz Hermínio, do Augusto Nicodemos. Só que o problema disso, como você bem disse, né, que não tem aquele discipulado face a face, né, aquele pegar na mão e vamos junto, né? É muito mais fácil, às vezes, criticar quem está na internet, ou até mesmo um pastor que está à frente de um trabalho, penando, às vezes, até materialmente falando, do que andar junto com ele, né? Apresentar a solução, né? Tem um ditado que eu gosto muito que... Pode falar. Pode falar, vai lá. Terminei. Tem um ditado que eu escutei essa semana, na verdade, eu gostei muito, que a forma que eu tenho, cada um de nós temos, para parar uma construção de prédios tortos, é construir um prédio reto. Eu não preciso ir na internet, eu não preciso ligar para o Disque Denúncia. Não, é só eu construir um prédio reto. É só eu ter uma vida reta com o Senhor, que todos aqueles que estão vindo tortos ao meu lado, ou na minha frente ou atrás, irão em algum momento construir algo reto e as coisas vão se alinhar, né? Mas é muito crítico e pouco ajudador, né, que a gente tem ouvido e visto muitas das vezes, né? É verdade, a palavra diz isso, né, que o trigo e o joio, eles crescem juntos, né? Então, assim, o que vai denunciar o falso? O verdadeiro, né? Eu penso assim, tem muita gente, igual você bem citou aí, que às vezes vai para a internet reclamar, falar mal do outro, mas não faz nada de diferente, né? O cara não quer, ele tá lá falando mal do morador de rua que faz xixi na rodoviária. Tá errado? Tá errado. O poder público tem que tomar suas iniciativas, sim. Mas será que você um dia já saiu, já tentou descobrir por que esse cara tá na rua? Será que um dia você já sentou do lado dele e falou assim, cara, o que te trouxe até aqui? Qual é a tua história? Né? A gente tem a mania de determinar a história das pessoas pela circunstância que ela está vivendo. E nem sempre a circunstância que ela está vivendo representa a história daquela pessoa. E é fácil a gente lidar com isso, porque na nossa vida é assim, hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Hoje tu recebe teu salário, tá lá na tua conta lá um dinheiro legal, você pode chamar um amigo e pagar um lanche para ele. Amanhã o dinheiro acaba e você não pode mais. Quer dizer que agora você deixou de ser amigo só porque a circunstância não te é favorável? Não. Então, assim, a gente precisa entender e ir um pouco mais além, né? Porque, assim, a internet, que eu ia falar aquela hora, é o seguinte, a internet, ela traz informação, traz conhecimento, mas, como você bem colocou, tem muita gente que sabe, mas não conhece. Você falar pro cara sobre determinados assuntos, ele sabe falar, porque ele já ouviu alguém falar. Ele já ouviu um pastor, já ouviu um coach, ele já viu alguma coisa que falou sobre aquilo. Mas ele não conhece, porque ele não viveu, só vai conhecer quem vive.
né? E uma vida com Deus, ela é isso. Esse nosso bate-papo aqui, ele é necessário para esse tempo, sim, mas ele nunca vai substituir a vida da igreja, que é o abraço, que é a repreensão, que é a correção, né? E o que eu ia falar era, o YouTube nunca corrige as pessoas. Por isso que é melhor ouvir o André Valadão, o Luiz Hermínio, na internet, porque se você for viver de fato com esses caras, vai ter puxão de orelha, vai ter confronto, vai ter, meu irmão, vai ter fight, sabe? E uma vida de igreja, ela é aquela vida que vai gerar confronto, né? O discipulado, que vai o ferro, quando a palavra diz que o ferro afia o ferro, né? Você pode imaginar, duas facas se amolando, é atrito que gera o metal afiado. Então, assim, Paulo vai repreender, Paulo vai chamar a atenção de igrejas, de pastores, Paulo vai trazer confronto, mas é o confronto, não é o confronto que mata, é o confronto que gera vida, é o confronto que gera correção, é o confronto que gera mudança, e essas mudanças vão gerar vida, né? Então eu penso que assim, a internet ela é boa, nós precisamos aprender a usar essa ferramenta, nada contra você ouvir esses pregadores na internet, pelo contrário, ouça. Se você está à toa, é melhor que você fique lá 1 hora ouvindo um pregador do que ficar 1 hora rolando um feed sem propósito nenhum, mas entenda, né, isso não substitui a sua vida de igreja, né, e como o próprio tema, né, da live proposto aqui é o que Deus espera de nós, eu penso que assim, o que mais Deus espera de nós é obediência, né? Como eu disse no início, nós não fomos chamados para inventar nada, fomos chamados apenas para reproduzir o que foi criado por Deus, foi dado por Ele. Para você reproduzir fielmente aquilo que Ele deixou, você precisa ser obediente, porque se você for desobediente, você vai querer adaptar, você vai querer inventar, você vai querer, sabe, dar um toquezinho a mais, você vai querer, não, vou botar aqui uma cerejinha do bolo, tá? E o que traz satisfação em Deus na vida de Jesus? A sua obediência. Jesus fala, eu sou um com o Pai, que vocês sejam um comigo assim como eu sou com o Pai. Quando ele é batizado ali no Jordão, o que vem, a voz que vem esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o que gera prazer em Deus? A obediência do filho. Então, se Deus espera alguma coisa de nós, é que nós sejamos obedientes como filhos. Porque somente assim ele poderá olhar para nós e dizer, olha, são filhos do qual eu tenho prazer. Até porque, né, a igreja ela é coletiva, né? E é por isso que a gente precisa caminhar nessa unidade, caminhar como comunidade, como noiva, como corpo, porque quando Cristo voltar para buscar, quando ele voltar, ele não vai vir buscar o Tiago, né? Ele não vai vir buscar o Felipe, ele não vai vir buscar o Luiz Hermínio, ele vai vir buscar a sua igreja, ele vem buscar o coletivo, né? Tem um livro que eu li, chama-se Igreja Sinfônica, e ele fala sobre isso, olha, a parte precisa entender que precisa que coopera e precisa com o todo, precisa do todo, e o todo sabe que precisa da parte. Né? Quando você tem uma orquestra, quando você tem uma banda, então eu tô lá com o meu violão, mas ainda tem o guitarrista, o baixista, o baterista, o saxofonista, o vocalista. Então eu sei que naquele contexto, se eu vacilar, eu interfiro no conjunto completo da obra. E o todo também sabe que a minha falta, vamos tocar sem o violão, dá para rolar? Dá, mas também faz falta. Então, assim, nós precisamos viver uma vida onde entendemos a nosso cotidiano de santidade, de entrega, de renúncia, mas ao mesmo tempo precisamos viver uma vida de se preocupar com o próximo, estender a mão e ser um com o outro, né, e ser corpo, e ser igreja, e cooperar, né? Então, assim, não se acomode, porque quando você se acomoda, você deixa de dar importância àquilo que o outro está fazendo, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu concordo também com o que você disse. Às vezes a gente se apega muito
naquele discurso evangeliquez, né? Ah, não, ninguém é perfeito. Realmente ninguém é perfeito, né? Só que Jesus falou, sede santo como eu sou santo. Isso não é qualquer patamar. Como usar a frase muito moderna, né? É outro patamar. Isso aí. Não é qualquer patamar. Não é qualquer patamar humano. Não, ele está falando para eu, Tiago, segui-lo, usá-lo como referência e tê-lo como meta de vida. Claro que eu não vou alcançar humanamente falando, mas eu não posso perder isso nunca de meta de vida. É verdade? Então, muitas das vezes, as pessoas, como você disse, né, preferem os pastores da internet porque eles não nos conhecem, né? Porque quando nos conhece, toca o dedo na ferida, não tem jeito, né? Lá é mais fácil, lá é mais cômodo para mim e para todo mundo, né? Vamos louvar o nome de Jesus? Depois Vamos. Vamos sim. Tá um pouco desafinado aqui, né? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que nem podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você acreditou, você insiste, você usou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. aleluia! É tempo da gente relembrar isso, né? Que a honra, a glória é dele e a gente pertence a ele, irmão. A gente não pode perder isso de mente, de pensamento nunca. Você citou o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus é uma representatividade, sim, do que, como a palavra diz, né? Que ele era verdadeiramente filho de Deus, né? Mas os nossos batismos também servem para isso, né? Para identificar os filhos de Deus aqui na Terra, né? A gente precisa se comportar como os filhos de Deus aqui na Terra, né? E esse tempo, a gente está caminhando para o final ali. Esse tempo, eu acho que uma palavra que tem falado muito, não só para mim, mas como a gente falou, alguns pastores que eu tenho ouvido, né? Eu tenho falado muito comigo sobre arrependimento. Tu acha que é realmente o tempo da igreja, principalmente a igreja, né? De se arrepender, ou você também vê outra mensagem de Deus para esse tempo aí? Então, é uma mensagem que, na verdade, nunca vai, vou botar assim, em termos atuais, né? Nunca vai sair da moda, né? O que João Batista pregava no deserto é arrependei-vos, porque está vindo aí, ó. E aí Jesus, quando vem, que prega, arrependei-vos, pois é chegado, né? Então eu penso que
a palavra, uma das palavras mais atuais que nós temos que manter e continuar pregando é o arrependei-vos, né? O arrependei-vos, ele é algo que precisa ser cotidiano, precisa acontecer todos os dias na vida do cristão, né? Então, tem gente que pensa que só precisa se arrepender aquele que não foi salvo, só precisa se arrepender aquele que ainda não é crente. Na verdade, não. Essa é uma palavra para os filhos, arrependei-vos, né? Então, agora, o conceito do arrependimento, o conceito do arrependei-vos é que é a situação, né? Eu penso o seguinte, se nós formos analisar as Escrituras, o que a gente vai encontrar? Né? Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, olha só que louco, né? Jesus morre antes da fundação do mundo, é entregue antes da fundação do mundo. Agora, se ele é entregue antes da fundação do mundo, logo essa morte que é pelo pecado da humanidade acontece até mesmo antes da humanidade pecar. Então, assim, eu já sou perdoado, né? Isso precisa ficar bem claro. Eu sou perdoado antes de me arrepender. Então, o perdão está sobre nós. A morte na cruz é para perdoar, inclusive, aquela criança que ainda vai nascer, ou aquela que já nasceu e ainda não tem uma concepção do que é o pecado, né? Então, assim, o Cordeiro antes da fundação aponta que o perdão vem antes do arrependimento. Porém, o Cordeiro vindo em carne, Jesus encarnado, vai nos ensinar que o arrependimento traz reposicionamento. Porque antes eu era pecador e mesmo que o perdão estivesse sobre a minha vida, eu não usufruía desse perdão. Eu não desfrutava, eu não vivia a plenitude de ser perdoado. Mas através da cruz, o arrependimento me leva para esse lugar. Por quê? Porque esse lugar de arrependimento vai me trazer de volta para perto do meu Criador, do meu Senhor, do meu Pai. Então, assim, perdão está sobre todos. Sim, está. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porém, quem desfruta desse perdão? Os que estão próximos. Quem está próximo? Quem se arrepende. Então, o arrependimento, ele gera reposicionamento, né? Eu costumo dar um exemplo que é simples, que é o seguinte: se eu brigar com você hoje aqui, né? A gente brigou, discutiu, bateu boca, cada um virou as costas e foi para casa. Estamos brigados, estamos de mal, tá? Aí você chega em casa, você dobra o seu joelho para orar, e aí vem aquele sentimento, sabe? Poxa, nossa amizade é tão legal, pô, Senhor, não foi bacana o que aconteceu, eu quero liberar perdão sobre a vida do meu irmão. E naquele momento ali de oração, você libera perdão, certo? Aí acabou a tua oração, você levantou, pegou o telefone e tentou ligar para mim, pra gente botar tudo às claras. O que acontece? Você me liga, eu tô com raiva e não atendo. Então eu não ouço teu pedido de perdão. Mas eu tô perdoado? Tá. Sim ou não? Sim. Sim, você já não me perdoou, você já não dobrou o joelho, já colocou o coração diante de Deus, já tô perdoado, não já? Mas você tentou me ligar e eu não atendi. Você me mandou mensagem no WhatsApp, eu te bloqueei sem ler. E aí o que acontece? Para você, eu tô perdoado. Para mim, não. Para mim, ainda tô afastado. A gente não conversa mais, não joga mais videogame, não joga bola, não faz mais live junto. Só que aí um belo dia, eu também, quando vou dobrar o meu joelho, decido liberar perdão. E aí eu pego meu celular, te desbloqueio, e quando eu desbloqueio eu vejo que tem um monte de mensagem tua. Perdão já foi liberado, mas eu não estava desfrutando desse perdão. E aí eu te ligo e falo: Tiagão, vamos tomar um café, cara. E a gente se encontra, se abraça, chora, ora junto, e aí a amizade volta. Por quê? Porque o desfrute do perdão me tirou do lugar de afastamento e me trouxe para um lugar de comunhão, entendeu? Então eu penso que assim é a nossa vida com Cristo. O perdão está liberado, mas nós não sabemos usufruir desse perdão, porque nós precisamos nos dar arrependimento. Quando eu me arrependo, eu sou reposicionado, né? Então, e aí que a coisa acontece. Mais uma vez, não é por mérito. Então eu vou fazer isso aqui para Deus me perdoar. Não, o perdão já está sobre nós. Você precisa se arrepender para poder tomar posse desse perdão e desfrutar de todos os benefícios que esse perdão te dá.
Cara, isso é profundo, hein? Isso é sério demais, né? Quando a gente entende isso fica leve sobre nossos ombros, né, irmão? Tem muita gente carregando um peso muito grande que Jesus já tirou há muito tempo, né, cara? Sim. É preocupante isso, porque como você bem disse, a palavra arrependimento é... Exatamente isso. A palavra arrependimento é exatamente isso, né? Se reposicionar, né? A gente olha em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, quando Adão pecou lá e Eva também, né? A primeira pergunta que Deus fez para ele falou assim: onde tu estás? Quando a gente peca, a gente sai de um lugar onde nós deveríamos, né? E esse lugar é a vontade de Deus. Exatamente. Por isso que arrependimento no grego, se eu não me engano, fala isso, né? Mudança de rota, né? Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, mudança de mente. Tremendo essa palavra aí, irmão. Tremendo. Porque se cara, você levar no contexto que a gente aprendeu, né, na sociedade, né? O meu arrependimento leva o outro a me perdoar, né? Alguém precisa ver que eu estou arrependido para me perdoar. E, cara, não é o seu arrependimento que leva Deus a perdoar, né? O teu arrependimento te reposiciona nele. O que faz Deus te perdoar é o sangue do Filho na cruz, né? Nós já nascemos condenados ao inferno, à morte eterna, ao pecado. O sangue do Filho na cruz é que traz perdão sobre as nossas vidas. Porque nós nunca poderíamos fazer nada tão excelente que movesse o coração de Deus a ponto dele perdoar a gente. Não, esse arrependimento vem através do seu Filho sangrando no madeiro. Aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer, claro, para você que está nos escutando aí, que você tem uma vida, tem que viver empurrando com a barriga. Não quer dizer nada disso, pelo contrário, né? Você tem que viver uma vida excelente para tentar, mesmo que você possa não conseguir, agradar a Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós conseguimos, não é verdade? Hoje é muito... Paulo vai deixar no final da carta de Efésios 4 ali, quando ele vem falando dos ministérios e tal, olha, eu dei uns para apóstolos, profetas e pastores e mestres. O que ele vem dizendo ali no final é que esses homens são dados para o aperfeiçoamento dos santos, e o que ele diz ali no final do texto é o seguinte: vamos continuar fazendo, em outras palavras, vamos continuar fazendo isso até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Você não é perfeito, mas você está caminhando para uma referência que é perfeita. E quem é a tua referência perfeita? É Cristo. É por isso que, mesmo errando, você não pode desistir, né? Tem uma frase que, para não avançar no tempo aqui, tem uma frase que eu gosto de usar muito, né? Do filme do Rocky, né? Rocky Balboa, né? Que tem uma hora que ele está lá num beco conversando com outro pugilista, não sei se era o filho dele ou alguém que ele estava treinando, e aí ele fala o seguinte: olha, não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar e prosseguir. Então, assim, cara, a vida vai continuar te batendo, você vai continuar errando, você vai continuar fracassando, mas não é o quanto você acerta, mas é quantas vezes que você consegue se colocar de pé mesmo depois de ter errado, né? Então eu penso que é isso. Cara, errou, cara, se arrepende. O arrependimento te traz para o lugar de volta, né? Você fracassou, se arrepende, meu amigo. Arrependimento vai trazer reposicionamento. Aleluia. Até porque para a gente ser feliz nessa vida, a gente tem que galgar, degrau e conquistar essa felicidade, né? Se não fosse isso, a gente não nascia chorando, né, irmão? A gente nascia rindo, né? A gente já nasce chorando justamente por isso aí, cara. A felicidade é algo que tem que ser conquistado na minha vida, na vida de todos nós. Poxa, muito maravilhoso isso que você terminou de falar aí, irmão. Eu tenho certeza que abençoou muitas vidas aí, principalmente sobre o arrependimento, sobre o perdão, liberar perdão, né? Muitas vidas eu creio que vão ser liberadas e perdoadas através dessa palavra que Deus te usou para ministrar em nossos corações aí, cara. Cara, muito obrigado por essa participação aí que você se dispôs a estar com a gente aqui. Queria que você desse um breve recado aí pra gente, quando nós torcemos e oramos e cremos que, pelo menos em maio, a gente vai voltar à vida normal de comunidade. Eu sei que até o dia 11 não, mas depois a gente crê nisso, cara. Queria que você, como pastor de igreja local aí, deixasse uma mensagem para
deixasse uma mensagem para a gente aí de reconexão com Deus e com a obra dele, enfim, o que nós precisamos voltar a fazer quando a vida voltar ao normal ou deixar de fazer. Dá um conselho para nós aí. Certamente o normal não vai ser mais normal, né? Depois que a gente sair desse tempo, vai ser tudo diferente, né? Não vai ter mais o normal que a gente estava acostumado antes, vai ser um novo normal, né? Então, assim, o que eu posso deixar de conselho é: continue sendo excelente em tudo que você faz para Deus, continue dedicando força de vontade, continue dedicando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dê mais valor ainda em estar perto de pessoas, né? Porque, assim, se tem uma coisa que está abalando a gente nesse tempo é viver longe, né? Falta de abraço, de aperto de mão. Então, assim, aprenda a valorizar isso, a comunhão, né? Seja mais ativo, seja alguém que soma e não que divide, né? Ou subtrai, seja alguém relevante, né? Na sua comunidade, na sua igreja, na sua família. Então eu penso que o conselho que eu posso deixar é esse, né? Busque ser o melhor para Deus, né? Até como eu disse numa palavra no domingo passado lá na igreja, só não se compare. Seja o melhor, mas não fique preocupado se o seu melhor é igual ao melhor do Tiago, porque o meu melhor não é o melhor do Tiago. Cada um tem a sua estatura, né? Então, assim, dê o seu melhor, faça o melhor e continue tendo Deus como primeiro na tua vida, porque eu tenho certeza que as demais coisas, certamente Ele fará. É isso, né? Não deixa também de compartilhar essa live, de dar um print e marcar nós. Isso aí. Propagar, dar propagação a essa palavra aí, em nome de Jesus. Com certeza, vai abençoar muitas vidas. Eu creio que é um tempo de Deus, foi de Deus isso aí, esse nosso encontro, mesmo que virtualmente falando, foi de Deus. Irmão, eu queria pedir para você fazer uma oração pelas nossas vidas. Temos 2 minutos aí para que a gente possa encerrar e salvar a live aí. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos a Ti. Tu és o Todo-Poderoso, soberano. Meu Deus, a Ti dedicamos toda a honra, glória, louvor e majestade, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que para nós é uma experiência diferente. Nunca passamos antes, nós, dessa geração, por uma pandemia. E, ó Deus, estamos buscando, Senhor, fazer o nosso melhor. Entregar, ó Pai, a Ti, ó Pai, a nossa adoração, Pai. Estamos nos esforçando em continuar pregando a Tua palavra, mesmo que virtualmente, mas com um clamor ainda mais forte da nossa alma. Ó Pai, não te demores a trazer a cura sobre essa doença. Ó Pai, não te demores a trazer, Senhor, ó Pai, alívio para essa nossa ausência, Senhor, de viver em comunidades, ó Deus. Pai, nós nos submetemos à Tua vontade, aos Teus processos. Estamos aqui. Assim como Jesus chorou no Getsemane na sua humanidade, nós derramamos também as nossas lágrimas. Ó Pai, mas nós também, ó Deus, assim como Jesus disse, seja feita a Tua vontade, clamamos em alta voz, seja feita a Tua vontade. Se por 1, 2, 5 ou 6 meses, eu não sei, mas que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida desse ministério, sobre a vida do Tiago, Pai. Ó Deus, eu abençoo, Senhor, para que Tu possas acrescentar ainda mais e fazer, Senhor, conforme o Teu querer. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Muito bom, irmão. muito bom. Irmão, um abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Amém. Tchau.